Olá, pessoal. Meu nome é Irene Vitória, sou bolsista do projeto de extensão aqui do IFPE Campus Vitória. O meu projeto é a produção de humus de minhoca. O projeto é coordenado pela professora Paula Pinheiro. No nosso sumário, a gente colocou a introdução, os objetivos, materiais e métodos e resultados que obtivemos ao longo do nosso trabalho. O nosso projeto ele surgiu a partir da necessidade de manter as áreas verdes do IFPE, que por possuir uma grande área arborizada, com jardins e espaços de produção agrícola, vai necessitar de uma adubação e é essencial para o desenvolvimento saudável dessas plantas. E com isso, a gente escolheu trabalhar com adubação orgânica, que além de sustentável, ela irá melhorar as condições e propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. A ideia central do nosso projeto seria produzir humus de minhoca sólido e líquido, utilizando as minhocas californianas e a matéria orgânica do próprio campus, como os restos de alimentos e os restos de dejetos de animais. Dessa forma, conseguimos gerar um ótimo biofertilizante e de baixo custo, sendo sustentável e muito eficaz para a manutenção dessas áreas verdes. Entre os objetivos dos projetos, destacamos também introduzir os conceitos de educação ambiental, produção de humus, analisar os macros e micronutrientes e identificar quais matérias orgânicas irão apresentar melhor eficiência. Até o momento, já conseguimos também produzir os humus, tanto sólido e líquido, e realizar os análises químicos e já recebemos os resultados através do laboratório. A metodologia, a construção de 4 composteiras feitas com os baldes adaptados. Organizamos as camadas de matéria seca, que seriam os estercos também, utilizados nas composteiras, os estercos daqui do campus, que seriam os dejetos dos animais, o esterco bovino, o esterco caprino e o esterco de coelho, e os restos de vegetais disponibilizados pelo refeitório do campus. A metodologia, ela envolveu a construção de 4 composteiras, como eu falei, e aí a gente introduziu 4 composteiras, uma de caprino, uma de bovino e uma de coelho e outra de vegetal, que seriam os resíduos vegetais. Então, cada composteira foi adicionando as 40 minhocas. Como a gente pode ver aí, tem o primeiro balde, que é colocado uma torneira, onde fica o biofertilizante. No segundo balde, a gente coloca a matéria seca, que seriam 10 centímetros de folha seca, que seriam as folhas das árvores. A gente completa com a matéria orgânica, os dejetos de animais e as vegetais, e termina com a matéria seca. E a gente deposita em cada composteira as 40 minhocas. Nesse terceiro balde, a gente faz a mesma composição. E daí, quando o segundo balde já tiver feito seu ciclo, a gente já substitui com o terceiro balde. E daí, os resultados parciais, eles mostraram uma boa produção do humo líquido, mas a produção de caprino, ela não se desenvolveu. Então, a composteira de caprino, ela não se desenvolveu líquido, o humus líquido. E ao longo do ano, em toda semana, a gente ia, em uma vez na semana, a gente aferia a temperatura de todas as composteiras, verificava se precisava de irrigação, se não precisava, completava de matéria vegetal, que seriam as verduras, fazia a seleção, analisava se estava faltando alguma minhoca, se estava havendo mortalidade de minhocas para repor. No caso, a gente verificou, sim, a composteira de vegetal, ela apresentou a mortalidade total das minhocas pelo excesso de umidade e pela temperatura. Foi um tempo onde as temperaturas estavam muito altas e, com isso, afetou a composteira de vegetal. Como eu falei, essa é a nossa composição. Seriam 3 baldes, um para acúmulo do biofertilizante, o outro para a matéria orgânica e o outro a substituição da matéria orgânica. Quando o segundo balde estivesse pronto, a gente substituía com o terceiro. E os resultados das amostras
De acordo com a análise, as três matérias orgânicas elas se mostraram interessantes como biofertilizante para a manutenção das áreas verdes do campus, para o cultivo de frutas, hortaliças e os jardins. A matéria orgânica de bovino ela apresentou um maior teor de nitrogênio e fósforo. Vale ressaltar que também foi o que apresentou maior condutividade, evidenciando uma salinidade considerável. Isso pode ser benéfico até certo ponto, pois ela pode sinalizar também a presença de vários nutrientes. Posso também abordar que, para garantir a absorção ideal desses nutrientes e evitar a toxicidade, a gente recomendou o uso de medidores portáteis ou análise laboratorial, que foi o que a gente fez, para obter as leituras precisas de cada amostra. E, além disso, realizamos também as atividades paralelas no minhocário, para verificar as minhocas como estavam, para a gente ter essa manutenção das nossas composteiras com o auxílio das minhocas. O projeto também ele foi apresentado no evento de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Com perspectivas futuras, queremos também envolver mais alunos na construção de composteiras sustentáveis, aprimorar a produção de humus, determinar a melhor matéria orgânica para biofertilizantes e contribuir ainda mais para a manutenção ecológica do nosso campo. De acordo com os resultados, as nossas composteiras elas tiveram a produção de cerca de 1,5 litro de humus líquido. No caso, foram só 3 composteiras, que foram a de bovino, a de coelho e a de vegetal. A de caprino, como eu falei antes, elas não tiveram resultado no humus líquidos. Então, isso vai constar com as variações de temperatura, ou a matéria orgânica não foi ideal para esse processo de compostagem. E, com isso, com esses resultados, a gente adquiriu que as 3 amostras dos humus, eles apresentaram uma boa qualidade e forneceram nutrientes importantes para o desenvolvimento das plantas. Isso vai mostrar um equilíbrio nutricional e vai favorecer ainda mais para uma liberação de nutrientes e, e contribuindo para o crescimento vegetativo, fortalecendo as plantas. Então, todas as amostras elas demonstraram um potencial agronômico e um bom desenvolvimento no cultivo de cada uma. E vamos para os agradecimentos. A gente agradece a UDPA, aqui do IFPE Campos de Vitória, a Granja Santa Clara, a IPA e o Laboratório de Análise Instrumental do campus de Pojuca, que nos fortaleceu nesse projeto. Faço o meu agradecimento a cada uma delas. E que, ao longo do tempo, os nossos projetos cresçam ainda mais com a força das instituições. Obrigada.